A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, servos de Deus, a paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor a você que está pela primeira vez aqui no canal Palavra de Esperança. Louvo a Deus por mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, da nossa revista do quarto trimestre, publicado pela CPAD. Quero fazer apenas um resumo para focar nesta lição desta semana. É a lição 5, que tem por tema contra os falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É apenas um resumo de cada ponto importante. Eu estarei comentando aquilo que é importante, interessante e com certeza nos ajude a compreender o valor da mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para o textual da lição, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Esse textual, ele traz uma mensagem muito importante, que o objetivo dos falsos profetas e o objetivo dos falsos doutores nos dias de hoje, a meta deles é introduzir no meio da igreja encobertamente heresia de perdição. O que quer dizer introduzir encobertamente heresia de perdição? Meus amados, precisamos ter o discernimento de espírito, porque os falsos profetas eram inspirados por Satanás. É inspiração. Os falsos doutores também têm as suas inspirações. E a heresia era introduzida no meio do povo de Deus de uma forma tão sagaz que o apóstolo Pedro fala: introduzirão encobertamente, ou seja, é tão disfarçado, a roupagem da heresia é tão disfarçada que somente através do Espírito Santo de Deus a igreja pode detectar essa malignidade dentro da igreja. Então esse é o objetivo dos falsos doutores, assim como foi o objetivo dos falsos profetas, é infiltrar no meio do povo de Deus heresias. Vamos para a verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lança dúvida no coração do povo. Outro objetivo, outra meta dos falsos profetas e dos falsos doutores é manipular a verdade de Deus para lançar dúvida no coração do povo. Meus amados, e a dúvida é uma ferramenta de Satanás. Assim como o diabo conseguiu vencer Adão e Eva lançando-lhe uma dúvida, Satanás ele usa os falsos profetas e os falsos doutores para manipular a palavra e causar confusão na mente dos cristãos. Cuidado com as mensagens dos falsos profetas. Busquemos o discernimento de espírito. No texto, na lição prática, Ezequiel capítulo 13, 1 ao 10, temos os textos sagrados aqui. Eu não vou ler para resumir o tempo, mas nós podemos tirar algo importante aqui nessa lição. Os profetas que nós vamos ver no decorrer dessa lição, que eles são considerados loucos. E o versículo de número 4 diz: os teus profetas, Israel, são como raposas no deserto. Isso tem um significado muito importante para nós, o porquê que o profeta de Deus, Ezequiel, compara os profetas de Israel, os falsos profetas, como raposa. Vamos para a introdução
de nossa lição de hoje. Glória a Deus. A introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo, doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embosteiros estarem blindados por uma liderança religiosa civil que havia se apostatado. Eu pego aqui o ponto como ponto principal da introdução. Os falsos profetas e os falsos doutores são inimigo de Deus, inimigo dos verdadeiros profetas e inimigo da igreja. Assim como os falsos profetas do tempo de Ezequiel, de Jeremias, eram inimigo de Deus, inimigo dos verdadeiros profetas, inimigo da nação, os falsos doutores são inimigo de Deus, inimigo dos verdadeiros obreiros e inimigo da igreja. Eles estão dentro da igreja, mas são inimigo da igreja. Dentro da igreja, sim. Aonde estavam os falsos profetas? Dentro da nação. E os falsos profetas e os falsos doutores de hoje também estão dentro da igreja. Foi exatamente isso que Pedro disse. E haverá entre vós. E os falsos profetas, eles são chamados de lobos. Lembra de quando Paulo estava aconselhando os anciãos, os presbíteros da cidade de Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos? Ele disse que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então que nós devemos tomar muito cuidado com quem nós recebemos em nosso meio, porque os falsos profetas e os falsos doutores, ele vem vestido de ovelha, com aparência de humildade, mas por dentro são lobos devoradores, disse Jesus. Então a meta do falso profeta e dos falsos doutores é devorar. Que o Senhor Jesus nos cubra com seu sangue e que o Espírito Santo nos dê o discernimento para nós conhecer os falsos profetas que há no meio da igreja. Vamos para o primeiro ponto, o primeiro tópico desta lição, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e de desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Então veja que o verdadeiro profeta, ele traz o povo, traz Deus ao povo. Já o sacerdote, ele leva o povo a Deus. Essas duas funções são importantes. Não sei qual seria o mais difícil, mas eu acredito que a missão do sacerdote é mais difícil do que a do profeta. Por quê? Porque Deus tem prazer de estar junto com o povo. Então, trazer Deus ao povo não é tão difícil. Agora, levar o povo a Deus é mais difícil, porque o povo não quer Deus. Essa é uma realidade. Mas a meta dos falsos profetas é desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor.
Meus amados, você nunca vai ver um falso profeta ensinando a igreja a se santificar mais. Tu nunca vai ouvir um falso profeta incentivando a igreja a orar um pouco mais. Tu nunca vai ouvir um falso profeta dizendo para a igreja que se consagrar mais. Você nunca vai ouvir os falsos profetas dizendo para a igreja se abster da aparência do mal. Porque a meta desses falsos é o não tem problema, não tem nada a ver. Lembra do embate do profeta Malaquias? Essa era a meta do povo na época, do desviado. Isso não faz mal, isso não tem nada a ver. Essa é a linguagem dos falsos profetas e os falsos doutores de hoje. Então eles não têm compromisso com a verdade. O primeiro subtópico, o termo profeta. O que nós podemos observar nesse primeiro subtópico, a palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Mas as três principais palavras hebraicas, como aparece em primeiro livro de Crônica, capítulo 29, o versículo 39. Os atos, pois, de Davi, assim os primeiros como o último, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então a palavra profeta é porta-voz de Deus. Por quê? Porque exatamente eles são responsáveis de transmitir a palavra de Deus em sua pureza e sua verdade, como disse o profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte um sonho, e aquele com quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Então essa é a missão do profeta. Ele é conhecido como porta-voz e também em alguns textos sagrados são chamados de vidente. O segundo subtópico, outro termo para designar os profetas. Há diversos termos usados para profeta, como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor, homem de Deus. A palavra profeta é de origem grega. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos observar aqui uma coisa. O que me chamou a atenção aqui é quando o profeta chamado servo de Deus. O que é um servo? Está para servir, pronto, disposto. O servo de Deus, ele está pronto para qualquer momento que Deus precisar dele. Porque o servo é assim, o servo ele fica à disposição do seu Senhor. Então o profeta está à disposição de Deus. Deus acionou ele prontamente diz, eis-me aqui. Isto é servo. Então o profeta, ele é designado como servo de Deus. O embaixador é aquele que é como representante, é o representante de Deus na terra. Que Deus continue levantando verdadeiros profetas para apresentar o seu nome aqui na terra. E que nós possamos continuar orando para que Deus levante profeta para desmascarar os falsos profetas e falsos doutores. Nós sabemos que os verdadeiros profetas,
ele empenhava no combate. Jeremias foi o tal do falso profeta Ananias. Ele até quebrou o jugo de madeira que estava no pescoço de Jeremias. E Jeremias diz para ele: você quebrou um jugo de madeira, mas Deus vai colocar um jugo de ferro sobre o teu pescoço. E ele profetizando mentira para Israel, e Jeremias disse: tu vai ver, para tu saber que tu és um falso profeta, que tu está falando mentira, tu vai morrer. E 2 anos depois, o falso profeta morreu. Então essa é a missão do verdadeiro profeta: combater as heresias ensinadas pelos falsos. Terceiro subtópico: os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 5, capítulo 18, versículo 20 a 22. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos usados para os profetas do Deus vivo ou vidente, como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. E o contexto que vai identificar como o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais significativa no emprego da palavra grega. Então nós podemos ver que esse termo grego ou hebraico se aplica tanto aos falsos e aos verdadeiros. Mas, querido, o que é que separa o falso do verdadeiro? É o que Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Então, o que identifica o falso profeta do verdadeiro profeta não é os dons, porque os falsos profetas também têm dons, mas eles não têm fruto. Eis aí a diferença. Os falsos profetas, eles têm dons, mas não têm frutos. Bom, o verdadeiro profeta ele tem fruto e tem dons. Essas são a realidade da mensagem. O tópico 2 de nossa lição, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigos. Como há amigos, há inimigo. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também, como há profeta legítimo, enviado por Deus, há falso profeta proveniente da parte de Satanás. Essa é a realidade. Não tem meio termo. Por isso que o apóstolo João, escrevendo na sua carta, no capítulo 4 da primeira carta, ele diz: amados, não creiai a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê, meus amados? Porque assim como os profetas legítimos, os verdadeiros profetas são inspirados pelo Espírito Santo, os falsos profetas e falsos doutores são inspirados por Satanás. Satanás inspira os seus adeptos. Assim como Deus inspira seu servo, Satanás inspira os servos dele também. Só que a inspiração de Deus é para edificar, para construir, para levar o povo a uma vida de santidade. Já a inspiração de Satanás para os falsos profetas é uma inspiração enganosa, uma inspiração para manipular a mente
E segundo os textos sagrados, esses falsos profetas e falsos doutores, eles procuram aqueles mais simples. Ele começa a manipular aqueles mais simples. Quando ele percebe a simplicidade do servo de Deus, eles começam a se aproximar para manipular, para causar dúvida na mente dos servos de Deus que vivem na simplicidade. Então vamos tomar cuidado, porque nem toda inspiração é do Espírito Santo. Vamos ficar no que disse João: provai se o Espírito são de Deus. Se a inspiração, se a mensagem, ela está te causando dúvida, ou seja, fazendo você afastar da verdade divina, afastar dos princípios sagrados, essa inspiração não é divina, porque jamais o Espírito de Deus vai te levar a você a abandonar a verdade da palavra. Jamais o Espírito Santo de Deus vai inspirar o seu servo para trazer uma mensagem para manipular o Evangelho. Não, a mensagem do Espírito Santo é de acordo com as Escrituras. Por isso que nós, os cristãos, devemos seguir os exemplos dos judeus em Bereia. Quando os pregadores pregavam, a Bíblia diz que eles conferia nas Escrituras para ver se é assim mesmo. Então não creia em qualquer mensagem, querido. Prove se ela está de acordo com as Escrituras, se ela permanece em acordo com a verdade. Primeiro, o segundo subtópico do tópico 2. Apresentação. A expressão profeta de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel, capítulo 13, versículo de número 16 e o 38, 17. Não existe na escritura hebraica uma palavra específica para falsos profetas. O termo profeta pode se explicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém quanto aos que estavam entre os exilados na Babilônia. Eu vejo nesse termo, aqui no segundo subtópico, o que eu vejo de importante aqui, que essa apresentação, existe os falsos doutores e os verdadeiros doutores, assim como existiu os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Por exemplo, os falsos doutores, eles são chamados, podemos chamar ele de doutores dos homens, doutores dos homens. Assim como os falsos, era chamado profeta de Israel, ou profeta do povo, é o profeta do povo. E nós podemos classificar aqui o doutor dado por Jesus, escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando Jesus disse, ou melhor, Paulo disse que Jesus deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outros para pastores e doutores. Então, o verdadeiro doutor são dados por Jesus, é o doutor da igreja, é o doutor da palavra. Já os falsos doutores é o doutor do povo. Quando nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele disse que o povo já não suportaria mais a sã doutrina e procurarão doutores conforme a sua própria concupiscência. Então, esses são os doutores do povo. Aquele que só fala o que o povo quer ouvir. Aquele que agrada o ego do homem. Porque o doutor dado por Jesus, ele ensina a palavra da verdade, como ela é. Já os falsos doutores, eles ensinam aquilo que agrada aos homens. Terceiro subtópico, o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos, em hebraico, Nabal.
ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus. Salmo 74, 22. Zomba daqueles que confiam em Deus. Salmo 39, 8. E não acredita em Deus. Salmo 14, 1. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não vê. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou do seu nome. Então veja que o desserviço dos falsos profetas, eles foram chamados de louco ou de raposa, como raposa. Nós podemos ver a mensagem do Senhor Deus trazendo esta advertência para toda a igreja nos dias de hoje, através desta lição, que nós possamos entender, meus amados, que o mundo está cheio. João foi claro em dizer na sua palavra que o falso profeta já está no mundo. Existe, e são muitos falsos profetas e falsos doutores. Quarto subtópico, a raposa no deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje a Igreja de Cristo, segundo Coríntios capítulo 4, verso 3, capítulo 11, verso 3 e o capítulo 4, verso 1 às 13:5. Jeremias apresenta em duro discurso contra eles em Jeremias, capítulo de número 23, versículo 9 ao 4. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda na casa de Deus. A meta do falso profeta. Por quê? Ele é comparado à raposa do deserto. Eu me lembro do capítulo 2 do livro de Cantares, quando diz: apanhai a raposa e as raposinhas que faz mal à vinha. A vinha era a casa de Israel. Capítulo 7 de Isaías fala disso. E a vinha foi passado a outro povo, que é a igreja. Então os falsos profetas, ele tem o caráter de um lobo devorador. Lobo devorador. Lobo cruéis. Por isso eles são comparados à raposa. E a raposa, ela destrói a vinha. A raposa, ela acaba com as flores da vinha. Por isso devemos combater. Como disse o sábio Salomão: apanhai a raposa e a raposinha que faz mal à vinha. Que o Senhor nos ajude a discernir esse mal que existe. Infelizmente, assim como existiu no passado, existe nos dias de hoje. Vamos para o tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana,
Mas a febre da crença em mentira, em falsas profecias, é semelhante ao interesse e à busca como avidez espantosa pela mensagem falsas na atualidade. Na verdade, eu quero ler um texto no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 5, do versículo 30. Olha o que o Senhor Deus diz, meus amados, quanto ao seu povo. O povo gosta dessas coisas de mentira. Nunca vi um povo para gostar de profecias mentirosas igual o povo de Deus. Veja o que o próprio Deus está dizendo aqui. Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31. Coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e o sacerdote domina pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E o que farei no fim disso? É o Deus dizendo aqui. Coisa horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e o sacerdote é dominado pela mão do povo. E o meu povo gosta disso. O que eu vou fazer no final? Tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde. Cuidado, viu, meus amados? Eu creio em revelação, meus amados. Eu creio em revelação e eu creio em profecia. Mas eu tenho sempre aconselhado o povo de Deus, cuidado. Cuidado para não ser enganado. Primeiro subtópico do tópico 3. O profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado de um qualitativo que o identifica como tal mensageiro de Deus. O desprezaram as suas palavras e o escarneceram dos seus profetas, o qual dissera pelo ministério dos seus servos Aías, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meu servos, os profetas. A maioria deles eram mal vistas pelas autoridades corrompidas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi sempre e será destratado pelo mundo, disse Jesus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrece a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Aqui nós podemos observar algo muito importante. Primeiro, desprezado. Os verdadeiros profetas nunca foram bem vistos pelo povo de Israel. Profetas bons para Israel eram os mentirosos. Os mentirosos eram bons. Vamos citar aqui um exemplo. O rei Acabe, quando foi para a guerra contra Gileade. Quantos profetas profetizando em favor do rei? Aquele ali era profeta bom. Mas quando chamou Micaías, eu não vou com a cara dele. Ele só fala mal de mim. Ainda tem muitos líderes que pensam como o rei Acabe. Meus amados, falar a verdade não é falar mal. Micaías não falava mal do rei, ele falava a verdade. E tem muitos líderes que confundem ainda. Os profetas de Deus estão pregando a verdade, estão dizendo que o profeta está falando mal da igreja, está julgando a igreja. Mas nós não podemos julgar. Não, meu querido, pregar a palavra não é julgar. E era exatamente a mentalidade da liderança corrompida, Acabe. Achava que Micaías estava falando mal dele, mas era homem de Deus, tinha a palavra de Deus.
Então vamos separar as coisas. Eu pregar a verdade, eu não estou falando mal. Você, meu amado irmão, obreiro, pregar a verdade, você não está falando mal. Interpreta-nos como quiser. Mas eu tenho a minha convicção do que eu estou pregando e eu tenho que estar amparado pelas Escrituras Sagradas. Eu não sou responsável por aquilo que as pessoas me interpretam. Eu não sou responsável a forma que as pessoas interpretam o que eu prego. Eu sou responsável pelo que eu prego. Eu sou responsável pelo que sai da minha boca e não pelo que a pessoa entende. Se eu prego uma verdade, a pessoa entendeu errado, o problema é de quem interpretou errado. O meu compromisso é com a verdade, de pregar. Eu preciso ter convicção do que eu estou pregando, para quando alguém anunciar que eu disse isso ou aquilo, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu não falei isso nem aquilo. A forma das pessoas me interpretar não me traz prejuízo, porque cada um será responsável por aquilo que eles pensam pelas suas atitudes. Então, meus amados, pregue a palavra de Deus. Agora, se as pessoas interpretarem errado o que você pregou, o problema é deles. Então, a mesma coisa aconteceu com Acabe. Micaías pregava uma coisa, ele interpretava errado. Qual foi o fim de Acabe? Morreu exatamente como o profeta Micaías profetizou. Nós podemos ainda compreender aqui, no segundo subtópico, portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel aos fraudes divulgados pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-voz de Deus e se apresenta como enviado por Deus. Javé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Sabe o que eu aprendo aqui? Os falsos profetas, eles têm convicção que eles não é falso. Os falsos profetas, na mentalidade deles, eles são verdadeiros. Lembra, no mesmo contexto do profeta Micaías, quando profetizou para o rei Acabe? Teve um profeta lá que ele tinha tanta convicção que era Deus que estava usando ele, que ele fez um chifre de ferro e deu para o rei. Ó que rei, assim diz o Senhor, com este tu vai ferir os inimigos. Mas era profecia mentirosa para agradar o rei. Tanto é que o rei morreu. Então eles, os falsos profetas, os falsos doutores, jamais eles vão assumir e dizer que ele é falso. Não. Ele se apresenta, eu estou vindo aqui como profeta de Deus. Eu estou vindo aqui como profeta do Senhor. E você pode observar, meus amados, que os verdadeiros profetas, ele nunca se chega se apresentando. Ele nunca chega e nunca fazendo propaganda do que ele é. Ele chega e entrega a mensagem. E quem vai dizer que ele é falso ou verdadeiro é a palavra que ele pregou. É o povo que a ouviu. Então não te preocupe se você é um profeta de Deus na terra. Você não precisa chegar numa igreja, eu estou vindo aqui como profeta de Deus, eu estou vindo aqui como boca de Deus. Não. Chegue, prega a mensagem e o cumprimento da mensagem vai dizer que você é um verdadeiro, é um homem de Deus. Vamos para o terceiro subtópico. A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentia favorecido pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e a maior parte do povo, e às vezes era até mesmo encomendado
mandada pela corte. Na época eram funcionário público. Ezequiel 13:39. O discípulo desses falsos profetas e os falsos doutores estão por aí desencaminhando o povo, disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimento estranho que aparece nas igrejas. Meus amados, nós que fomos chamados para pastorear, vamos tomar cuidado, porque uma coisa eu digo aos amados: aonde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade, aonde o Espírito Santo de Deus está, eu não tenho medo e nem fico cismado com medo de falsos profetas se manifestar, de demônio querer enganar. Por que eu não tenho medo, querido? Porque o diabo pode entrar na igreja. O falso profeta pode entrar aqui na igreja, onde eu pastoreio. O falso doutor pode entrar aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está aqui para desmascarar, para arrancar a máscara desses homens. Por isso, cabe a mim, cabe a você, homem de Deus, e toda a igreja, continuar em busca da presença do Espírito Santo em nossa vida, constantemente. Amém? A conclusão diz: o apóstolo Pedro deixou claro que onde há o verdadeiro, há também falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a pregação de uma notícia infundida, não oficial, é de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informações enganosas é associada com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesma coisa é as mesmas coisas triviais do dia a dia pode terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então, como já disse, assim como existiu os falsos profetas, Pedro alertou a igreja: cuidado, porque assim como existiu os falsos profetas, existem os falsos doutores. Então, os falsos profetas estavam onde? Dentro da nação. Aonde estão os falsos doutores? Lá nos centros espíritas? Lá nas seitas e heresias? Não. Eles estão dentro da igreja. Entendeu? Assim como os falsos profetas estavam dentro da nação, os falsos doutores estão no nosso meio, querido. É hora de abrir nossos olhos para preservar a pureza da igreja e a santidade da palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.